Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios, capítulo de número 7. Esta jornada tem sido muito boa para mim, espero que para você também. Tenho aprendido grandes lições aqui na leitura de Provérbios. Se você também tem gostado, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e também de deixar aí uma mensagem daquilo que mais lhe chama atenção, algum comentário que possa fortalecer aí a fé daqueles que estão acompanhando com a gente. É muito importante isso, faça isso. Então hoje, a advertência contra a mulher adúltera. Já estamos no terceiro capítulo que fala sobre os perigos da sensualidade. E vamos aqui mais uma vez. O pai, o mestre Salomão, começa mais uma vez dizendo, ensinando: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Aqui a sabedoria precisa ser guardada como um grande tesouro. A verdade é esta, que você não vence a tentação no momento do ataque. Um homem sábio, um jovem sábio, uma mulher sábia, decide antes do perigo aparecer. O cuidado é antes, nunca se esqueça disso. Por isso, o pai não cansa de ensinar, de dizer ao filho: ouça, não se esqueça. E agora no capítulo 7, não basta ouvir, não basta conhecer, é necessário obedecer. É necessário guardar. É necessário tornar o conhecimento tão profundo e enraizado em nossa vida que ele esteja escrito como escritos numa tábua, na tábua do nosso coração. E dessa maneira, no momento certo, na hora certa, a sabedoria, ela se desperta para nos livrar e para ser como um muro de proteção ao nosso redor. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chama ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral e da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Esse tema é um tema de extrema importância. A sabedoria, além de ser guardada como tesouro, a sabedoria é uma família que protege. O pai compara a sabedoria a uma irmã leal que te alerta quando algo está errado. Olha, meu irmão, cuidado. A compreensão é como uma amiga íntima que te puxa de volta para o caminho certo. Veja onde você está andando. Veja com quem você está caminhando. Trate a sabedoria como alguém próximo, não como alguém distante. A intimidade com Deus te guarda de intimidades que te destroem, como da mulher e do homem imoral e leviano. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. A sabedoria está olhando. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. Ele viu um jovem sem juízo, um rapaz sem juízo. Ele não pecou do nada. A tentação não é pecado, mas o demorar-se na tentação, sim. Ele se aproximou. Foi chegando cada vez mais perto. Foi na rua errada, na hora errada, com a intenção errada, mas achando que estava tudo bem. Provérbios mostra que o pecado raramente começa com um ato, começa com o caminho. É justamente isso. E Deus está vendo todas as coisas. Ele viu, ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela.
Muitas vezes, alguns dizem assim: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso na minha vida? Na realidade, Deus não deixou. Muitos vão caminhando em direção ao abismo, em direção à sedução. Uma pergunta prática que nós devemos fazer é: onde os nossos pés estão nos levando? Hoje, onde os seus pés estão te levando? A tentação vence quando você se coloca no ambiente errado, no lugar errado, na hora errada. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O pecado é ativo, ousado e sedutor. O pecado é ativo, ousado e ele também é sedutor. Se você olhar para ele, se você se aproximar dele, pode ter certeza. Ela se veste de novidade, liberdade, aventura, a tentação como alguém inquieto, sempre buscando uma nova presa. É a sedução moderna, redes sociais, conversas duplas, conteúdos secretos, curiosidades perigosas, tudo te chamando, tudo te tentando. Então a tentação, lembre-se disso, ela não é passiva. Se você ficar em cima do muro, pode ter certeza que você vai ser puxado para o pecado. Puxado e vai cair na tentação. Se você não vigia, se você não ora, não escapa. A solução é vigiar e orar, disse Jesus, para que não entreis em tentação. Por isso não basta dizer, não, eu não quero cair. Não vai acontecer nada. Você precisa vigiar onde a tentação te procura. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei misericórdia. Satanás, no livro de Jó, diz que anda rodeando a terra. Sai para encontrar quem não vigia. Vem procurar quem não vigia. Quem não está debaixo do esconderijo do Altíssimo. E o duro é que o encontrou. Ela o agarrou, o beijou e sem o menor constrangimento. Essa mulher mistura carinho, toque, atenção e até linguagem espiritual. Cumpri meus votos para parecer confiável. É como um homem sedutor que aparenta hombridade, que aparenta segurança, mas no final só quer aproveitar da presa, da vítima, da que pensa que é bonita, elegante, e no final vai entrar numa enrascada, perdendo a sua joia preciosa. Esse é o mecanismo da sedução. Afeto rápido. É amor à primeira vista, já viu? Desejo. O que tem de mal nisso? Afeto rápido, promessa fácil, mas aparência de algo do bem. Quase imperceptível. Se mexe só com o meu emocional, cuidado. Cuidado com as emoções. Cuidado com promessas rápidas. Cuidado com aquilo que parece fácil. Se tenta parecer espiritual enquanto te puxa para longe de Deus, olhe lá, duvide mais ainda. Quem usa a fé para justificar pecado está praticando engano duplo. Alguns às vezes dizem assim, olha, se você me ama, faz isso. Prova que você me ama. E alguns cedem à pureza, cedem
quebrando os seus princípios, os seus valores. Estendi sobre o meu leito, diz ela, cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Olha, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Eita ferro. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Lembra lá do Provérbios capítulo 6? Que diz que a prostituta, no verso 26, recebe um pedaço de pão pelo seu serviço. Mas a adúltera, ela sai à caça de vidas preciosas. A sedução emocional e espiritual é uma ilusão de segurança. Meu marido não está em casa. Volta só na lua cheia, diz ela. A sedução sempre promete anonimato. O diabo é assim mesmo. Ele te dá com uma mão e te acerta com a outra. Você faz as escondidas e depois ele põe o holofote. Você pensa que vai ser anônimo, seguro e sem punição. Aí você relaxa, ninguém vai ver, não vai dar nada, mas essa é a mentira central do pecado. O prazer é rápido e o preço é alto. O prazer é rápido. E o preço? E o preço, meu irmão, minha irmã? Conhece alguma família falida? Alguma pessoa afundada na tristeza? Porque o preço é alto. O preço da tentação, da queda, é alto. Nunca se esqueça disso. Se algo exige esconderijo, não fala nada para ninguém, ninguém vai ver, ninguém vai saber, é porque já começou errado, já vai dar errado. O que é feito no escuro rouba sua luz interior. O que é feito no escuro prova que não tem Deus, porque Deus é luz. Deus não faz as coisas escondidas. Isso está bem claro na palavra de Deus. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas. Então, cuidado com as coisas escondidas. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro. Imediatamente ele pensou, vai dar tudo certo. Ou como um servo que cai no laço, como um boi levado ao matadouro. A vítima segue encantada até ser ferida. A imagem é chocante mesmo. O jovem acha que está vivendo algo romântico, mas está caminhando para o abismo. Está caindo na sua própria sepultura. O pecado sempre parece doce no início e amargo no fim. Nunca se esqueça disso. Ele pensa que está no controle, mas ele é quem está sendo controlado. Quanta gente fala, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Eu sou forte. Você acha que eu vou cair nisso? Lembra de Pedro dizendo para Jesus, eu estou pronto aí contigo tanto para a prisão quanto para a morte? Naquela mesma noite negou Jesus 3 vezes. Não brinque com a sedução. Não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação. Até que uma flecha atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do assalpão, sem saber que isso lhe custará a vida. Lhe custará a vida. Todo pecado promete liberdade e entrega a escravidão, irmãos. Toda tentação promete prazer e entrega cicatrizes. A sabedoria mostra o fim antes do começo. Deus conhece todas as coisas. Por isso ele diz,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Seca-se a erva e cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A sabedoria está em ouvir, em obedecer e colocar em prática as palavras de Deus. Isso nos trará felicidade. Você escolhe felicidade ou tristeza. Então, meu filho, ouça-me mais uma vez. Está aqui o segredo da sabedoria. Ouvir. Dê atenção às minhas palavras. Salmo 1, verso 2 diz que o sábio, o feliz, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, da tentação, da mulher, do homem sedutor, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Muitas foram as suas vítimas. Aprenda com os erros dos outros. Os que matou são uma grande multidão. Não há piedade. O inimigo das almas está em busca de qualquer tolo pela esquina, desajuizado. Aqueles que andam de maneira despreocupada, como diz o verso 7, inexperiente, que também não é humilde o suficiente para dar ouvido aos mais velhos. Está no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Sem juízo é aquele que pensa que sabe tudo, mas no final das contas não sabe nada. O caminho da sedução é bonito por fora e devastador por dentro. Quem brinca com a tentação perde paz, perde o propósito da vida, o futuro e até a identidade. Então, não subestime o mal. Não subestime. Não subestime o mal. Não subestime mesmo. Você não precisa ser escravo de impulsos. Aliás, quem tem o Espírito Santo vai ter domínio próprio. Vai confiar no Senhor. Então a sabedoria, a palavra, a presença de Deus é mais forte que qualquer tentação. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para a morada, para as moradas de morte. Que Deus te abençoe. Que Deus nos livre da tentação. Que Deus nos dê força. Eu prefiro muitas vezes lembrar de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10. Deixa eu ver aqui junto com você. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Escreve amém aí, louvado seja Deus. Vamos orar? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não te estribe no seu próprio entendimento. Provérbios 3, verso de números 5 e 6. Senhor, guarda meu coração de caminhos que me afastam de ti. Dá-me olhos atentos, Senhor, passos firmes e um espírito vigilante. Que a tua sabedoria seja nossa irmã, nossa amiga, nossa proteção diária. Livra-nos de seduções que parecem doces, das tentações atraentes, mas que são destrutivas, que estragam o nosso propósito, a nossa paz, o nosso futuro e a identidade. Por favor, livra-nos das tentações e dos males deste mundo, Senhor. Que vejamos o fim antes do início e entendamos que o cuidado é antes. Que devemos conhecer a tua vontade, a tua verdade, e ela nos libertará. E escolher a vida, a pureza, a paz e a tua presença. Escreva a tua verdade no nosso coração, para que vençamos antes de lutar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja, te livre do mal, da tentação. E lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar
e deixar um comentário aí. O que você achou de mais importante, que seria interessante compartilhar, que talvez eu não tenha visto aqui, mas você viu? Faça isso todos os dias, ajude a gente a crescer mais. Junto, nós aprendemos mais e vamos mais longe. E Deus nos abençoa. Fique com Deus, até o próximo episódio, se Deus quiser.